Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao ENS. No vídeo passado nós começamos a fazer um cálculo sugerido por um dos nossos companheiros que trouxe como exemplo um salário de 400 mil e sugeriu que fizéssemos diversos cálculos, como o imposto sobre rendimento de trabalho, das contribuições para a segurança social e demais impostos. No vídeo passado nós falamos sobre o imposto sobre o rendimento de trabalho e neste nós vamos calcular quanto é que o nosso companheiro receberia ou receberá oferindo 400 mil kwanzas no final da cessação da sua atividade laboral, quanto vai receber como pensão. Para efeitos de cálculo de pensão, entende-se por contribuições para a segurança social as prestações pecuniárias e periódicas devidas pelo trabalhador e pelo empregador inscritos no sistema de proteção de segurança social. Isto resulta que o trabalhador terá a obrigação de contribuir com 3% do seu rendimento e o empregador com 8%, perfazendo assim um total de 11% do salário. E no exemplo sugerido pelo nosso companheiro, 3% de 400 mil kwanzas perfaz a quantia de 12 mil kwanzas e 8%, 32 mil kwanzas, num total de 44 mil kwanzas devidos a em termos de contribuição para a proteção de segurança social. Entende-se por pensão de reforma a prestação vitalícia e periódica devida ao trabalhador inscrito no sistema de proteção de segurança social e com as prestações regularizadas no término da sua atividade laboral. A pensão de reforma pode ser pensão por velhice, pensão de reforma antecipada e o abono de velhice. Para que o trabalhador possa aderir à pensão por velhice, reforma por velhice, é necessário que tenha completado 60 anos de idade ou que tenha completado 35 anos de contribuições, o equivalente a 420 contribuições. Importa referir que, tratando-se de mulher mãe trabalhadora, reduz-se 1 ano por cada filho que tiver, no limite de 5 anos. Se uma mulher trabalhadora pretender reformar-se, poderá fazê-lo com 55 anos, se tiver 5 filhos. Por outro lado, para a inclusão no sistema de pensão por reforma antecipada, é necessário que o trabalhador perfaça 50 anos de idade e que tenha exercido uma atividade profissional lesiva, desgastante, como por exemplo trabalhos subterrâneos ou de pedreira. É necessário que esses requisitos sejam cumulativos, 50 anos, e que a atividade seja desgastante, ao contrário do sistema de pensão por velhice, em que os requisitos são alternativos. Pode ser quando prefizer 60 anos ou quando completar 35 anos de contribuições. E como última modalidade temos o abono por velhice. O abono por velhice enquadra-se no abono por velhice o trabalhador que tenha completado 60 anos e que pelo menos tenha 120 meses de contribuições, 10 anos de contribuições. Aqui os requisitos também são cumulativos, que tenha perfeito 60 anos, no mínimo 10 anos de contribuições e que tenha cessado as atividades profissionais. Tendo visto as formas de inclusão no sistema de pensão, importa agora fazer ou expor a fórmula, como se calcula o quantum, a quantidade, o montante que vai então oferir o nosso companheiro. O cálculo para a pensão obedece a seguinte fórmula: P é igual a R vezes N a dividir por 420. P corresponde ao valor da pensão. R, a média da remuneração de referência da base contributiva dos últimos 36 meses de contribuição para trabalhadores que façam parte de empresas privadas. E
12 meses para trabalhadores inclusos na função pública. N é referente ao número de meses de contribuição. 420, o coeficiente do limite de meses de carreira contributiva. E há uma importante exceção. A pensão nunca excede o valor de 35 salários mínimos. Se caso a aplicação dessa fórmula à situação real do trabalhador exceder o valor de 35 salários mínimos, reduz-se até esse montante. Sendo que nós já vimos as bases gerais para o cálculo da pensão de reforma, vamos agora então analisar a situação concreta, o exemplo de 400 mil kwanzas. Lembrando que a fórmula para o cálculo da pensão é P igual a R vezes N a dividir por 420 do nosso companheiro. Tenha um R de 400 mil kwanzas e tenha contribuído durante 500 meses. 500 meses equivale a 41 anos. Imaginemos que o nosso companheiro tenha começado a trabalhar aos 19 anos e foi até aos 60 anos, e nós vamos usar o rendimento dos últimos 36 meses, conforme está estabelecido na Lei de Base de Proteção de Segurança Social. Aplicando a fórmula à hipótese concreta, nós vamos ter pensão igual a 400 mil vezes 500 a dividir por 420. A pensão será igual a 476.190,476 cêntimos. Muito bem, estes foram os cálculos do exemplo sugerido pelo nosso companheiro. Sobre a segurança social, ainda há muito que se diga. Poderemos falar sobre a proteção de maternidade em caso de acidentes de trabalho e doenças profissionais, os subsídios de funeral e outros assuntos. Há ainda regimes especiais, como dos cidadãos que façam parte das Forças Armadas. Neste aspecto poderemos conversar noutras plataformas, caso alguém sugira ou solicite. E nos demais vídeos estaremos aqui abordando o que ainda há por se dizer sobre segurança social. Subscreva-se no canal, comente, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, ative o sino de notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até já!